Bom, pessoal, então antes da gente continuar, vale dizer que hoje todo mundo aí sabe que nós estamos na famosa era digital, né? Então, essa era tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, quer dizer, um modo de representar, transmitir, armazenar informações só através de zeros e, e uns. Ok? Isso aqui é tudo relacionado a digital, está relacionado com modos de armazenamento de informações, transmissões, distribuições, utilizando como base zeros e uns, tá ok? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem computadores, calculadoras, relógios, televisões digitais, né? Agora estamos na era da TV digital, onde as informações, a imagem, o som, tudo é transmitido para nossa casa através de zeros e uns, e esses zeros e uns são convertidos em sons e imagens, né? Então, hoje em dia, tudo praticamente é digital, mas nem sempre foi assim. Até mais ou menos os anos de 1940, praticamente tudo era analógico. Então, nós tínhamos, inclusive, computadores analógicos. Não é interessante? Sendo que um dos mais famosos, chamado MONIAC, sobreviveu aí até, se não me engano, no fim dos anos 50. Então, computadores que trabalhavam aí com a lógica analógica, ok? Depois desse tempo aqui, nessa época de 1940, 1950, a eletrônica digital foi ganhando peso e foi se predominando sobre a eletrônica analógica devido às vantagens que nós citamos na aula anterior, tá ok? Então, de lá para cá, a tendência é que todo tipo de informação seja trabalhada de modo digital e não analógico. Então, por exemplo, hoje em dia nossos calculadores, nossos computadores, até a nossa televisão, né? O nosso DVD, você pega um CD, por exemplo, um CD-ROM, um DVD-ROM ou um Blu-ray, né? As informações dentro de um DVD elas estão armazenadas de forma digital, ou seja, zeros e uns, né? Então, hoje em dia, praticamente tudo que a gente entra em contato que tem a ver com informação, né, com som, imagem, multimídia, tudo isso hoje é digital, ou seja, tudo isso é feito só com zeros e uns. Okay? Antigamente, quando a gente tinha as fitas cassetes, né, e as fitas VHS, que a gente colocava no nosso videocassete, as informações ali estavam disponíveis da maneira analógica. Com a conversão para a forma digital, principalmente com o advento do DVD, a gente viu que a qualidade da imagem, do som, a capacidade de armazenamento, tudo melhorou. Justamente por isso, pelas vantagens que existem do sistema digital, da eletrônica digital em relação à eletrônica analógica. Tá ok? Então a tendência é para o futuro, cada vez mais a gente está trabalhando mais com aparelhos, dispositivos, equipamentos, máquinas digitais do que as analógicas, ok? Muito bem. Vamos apagar aqui então e vamos começar agora a entrar na eletrônica digital de verdade, tá ok? Bom, quando a gente fala em eletrônica digital, a gente já viu o que é eletrônica digital. Essa palavra aqui, digital, ela vem do latim, e significa dedo, ok? Então, o dedo da mão, o dedo do pé, principalmente o da mão, né? Em latim se chamava dígito, né? Então, a palavra digital vem do latim e significa dedo, tá? Muito bem. Então, o que tem a ver eletrônica digital? Principalmente essa palavra aqui, digital, com o dedo. Bom, o que a gente faz com o dedo? Você pergunta para uma criança qual que é a idade da criança e ela aponta com o dedo que ela tem, por exemplo, 2, 3, 4 anos de idade. Então, uma das funções mais primárias que o ser humano usa para o dedo é de fazer a contagem de números, contagem de idade, contagem de dinheiro mesmo, enfim, tudo mais. Então, o dedo representa aqui uma quantidade, um número, ok? Então, quando a gente fala em eletrônica digital, tem tudo a ver aqui com quantidade, com número. Vou explicar por quê. Dentro da eletrônica digital, a gente tem os chamados sistemas numéricos. O
que são 4 os principais sistemas numéricos, e nós vamos começar aqui analisando um sistema que é muito familiar para a gente, que é o sistema decimal, sistema numérico decimal, ou sistema de base 10, ok? Sistema decimal base 10. Então, sistema decimal que a gente usa no nosso dia a dia para fazer as contagens. Ele é composto por 10 números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, do 0 ao 9 a gente tem 10 números. E através desses 10 números a gente representa qualquer quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 22 anos de idade. Então, o que são esses 22 anos? 22 anos, eu tenho um número 2 aqui e outro número 2 aqui. Esse 2 aqui, ele representa o que a gente chama, vamos lembrar lá do prezinho, da primeira série, de unidade. E esse outro 2 aqui, ele representa o quê? As dezenas, né? Então, equivale a eu dizer que eu tenho 2 dezenas e 2 unidades de anos de idade. Tá ok? Então, aqui no sistema decimal, bem como nos outros sistemas que nós vamos estudar, é muito importante a posição do número. Esse 2 aqui, ele vale menos do que esse 2 aqui. Esse 2 aqui, ele vale a dezena. Então, esse 2 aqui, ele vale 20. E esse 2 aqui, ele vale a unidade. Então, esse 2 aqui, ele vale 2. Ok? Então, apesar de serem dois números iguais, 2 e 2, cada um deles tem um valor diferente. Esse 2 aqui vale 20 e esse 2 aqui vale 2. Por isso nós dizemos que esse 2 aqui, sempre o número mais à direita, né, ele é o dígito menos significativo, que a gente conhece como LSD, né? Que se a gente for traduzir por inglês, Low Significant Digit. Lower, né? Lower Significant Digit. Dígito menos significativo. E o 2 aqui, que vale 20, ele é o MSD, que é a sigla de Most, mais Significant Digit, ou dígito mais significativo, ok? Outro exemplo aqui que a gente pode dar. A gente pode pegar aqui o número 3.248, ok? Muito bem. Esse 8 aqui é o que vale menos, ele é a unidade. Então, esse aqui é o nosso LSD, Low Significant Digit, dígito menos significativo. E qual que é o mais significativo? É o 3. Esse 3 aqui, ele é o milhar, ele vale 3.000. Então, ele vale mais que esse 2 aqui. Esse 2 aqui está valendo a centena, está valendo 200. E vale mais que esse 4, que está valendo a dezena, está valendo 40. Então, mais significativo aqui, o MSD, é o 3. Se eu tivesse mais um dígito aqui, por exemplo, 5 aqui, 53.248, então o mais significativo, o MSD, passaria a ser o 5 e não mais o 3. Então a regra geral aqui, para entender esse conceito de LSD e MSD, é que o dígito, o número mais à direita, é o menos significativo, L, low, LSD. E o mais significativo é o da esquerda. Sempre o mais à esquerda é o mais significativo. Lembrando, né, pessoal, que 0 à esquerda não conta. Então, se eu preencher aqui com um monte de 0, o mais significativo é esse 5 aqui. Esses zeros não estão valendo nada. Tá ok? Então, essa é a explicação básica aqui do LSD e do MSD. Ok? Vamos apagar aqui.
Bom, agora que a gente tem essas noções de MSD e LSD, vamos entender um pouquinho como é que o nosso sistema decimal funciona, ok? Vamos pegar um número aqui, 3.422, tá? A gente viu que esse 2 aqui é o que vale menos, o LSD, e esse 3 aqui é o que vale mais, ok? Esse 2 aqui, quanto ele vale? A gente sabe que como ele vale a unidade, ele vale 2 mesmo. Esse 2 aqui, quanto que ele vale? Ele é a dezena, então ele vale 20. Esse 4 aqui é a centena, então ele está valendo aqui 400. E esse 3 aqui é o milhar, ele está valendo 3.000. Ok? Então esse é o valor de cada um dos números. Se eu inverter a ordem, é claro que o valor vai se inverter. Então, quando a gente fala que o sistema decimal é um sistema posicional, significa exatamente isso. A posição de cada número conta, é importante para definir a quantidade total. Então, se eu somar 3.000 mais 400 mais 20 mais 2, são 3.000 mais 400, 3.400 mais 20, 3.420 mais 2, 3.422. Exatamente o mesmo número. Perfeito? Muito bem. Como eu sei que esse 3 aqui, ele vale 3.000, esse 4 vale 400, o 2 vale 20 e o 2 vale 2 mesmo. Bom, a gente está tratando aqui do sistema decimal, base 10. Ele é um sistema que, como a gente viu, ele tem 10 números diferentes. Então a base dele é 10. A base de números que a gente usa para trabalhar nele é 10 números diferentes para representar as quantidades, né? Esse primeiro número aqui, mais à direita, que é o que a gente aprendeu a chamar ele de LSD, ele vale 10 a 0. Por que 10? Porque a base do sistema é 10, é o sistema decimal. Então ele vai valer 10 a 0. Esse outro 2 aqui, ele vai ter o valor de 10 elevado a 1. O 4 vai ter o valor de 10 elevado a 2. E o 3 vai ter o valor de 10 elevado a 3. Então percebam o seguinte, o dígito mais à direita, ele vale 10 elevado a 0. Por que 0? Porque ele é o primeiro, é o mais à direita, é o que vale menos. Então ele vale 0. O segundo, a posição dele é 1. O terceiro, a posição dele é 2. O quarto, a posição dele é 3. E se eu tivesse mais um número aqui, por exemplo, 5, ele iria valer 10 a quarta. E assim por diante, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima. Então, cada número no sistema decimal, ele vai ter o valor de 10 elevado à posição do número. Se ele é o número mais à direita, é 10 a 0. Se ele é o segundo número mais à direita, 10 a 1. Se ele está o terceiro número mais à direita, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a quinta, 10 a sexta, e assim por diante. Quanto que é 10 a 0? 10 a 0, todo mundo elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 a 1, 10. 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000. 10 à quarta potência, 10.000. Então esse 5 aqui, ele vale a dezena de milhar, 10.000. Esse 3 vale o milhar, vale 1.000. Esse 4 vale a centena, vale 100. Esse 2 vale a dezena, vale 10. E esse outro 2 vale a unidade, vale 1. Tá ok? Então, essa explicação, esse entendimento aqui de como o sistema decimal funciona é fundamental para mais para frente a gente entender os outros sistemas. Porque eles funcionam de modo muito parecido com o sistema decimal. Só que como a gente viu isso aqui quando a gente era criança, quando a gente estava lá nos primeiros anos escolares, às vezes o que é óbvio para a gente acaba esquecendo, a gente não tem mais consciência. Então a gente já sabe automaticamente que esse 5 aqui ele vale 10.000. Mas se a gente for parar para pensar, puxa, de onde vem isso? Qual que é a explicação lógica para que esse 5 vale 10.000, esse 3 vale 1.000? Às vezes a gente não tem isso tão pronto, a gente não toma consciência disso tão facilmente. Então é importante a gente lembrar isso aqui, porque os outros sistemas decimais, os outros sistemas numéricos, perdão, funcionam de maneira muito parecida. Tá ok? Muito bem. Então, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais do sistema decimal e já entrar nos outros sistemas, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.